Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, meus dois grandes amores da minha vida. Me chamo Daniele, tenho 35 anos. Vou contar a história de um amor sem fim que sinto por duas pessoas. Minha avó Luísa era casada com meu avô José Manuel e com ele teve 5 filhos. Minha mãe Renata era a mais velha de minha avó e eu sou a primeira neta da minha avó, que ao todo teve 15 netos, sendo 5 netos da minha mãe Renata. Minha mãe me teve muito nova, aos 15 anos. E ao sair da maternidade, minha mãe voltou para a casa dos meus avós. Por ser muito jovem, 15 anos, e mãe solteira, coisa que naqueles anos 80 era motivo de bochichos. E pela sua imaturidade, minha mãe passou a minha guarda para a minha avó. Ela passou a guarda, mas não o pátrio poder, ou seja, as duas respondiam por mim. Nem vou citar aqui o meu pai, pois para mim pai é o que cria. E quem me criou e me deu amor como pai foi o meu avô José Manuel. Meu avô foi embora deste mundo em 1999 e até hoje eu sinto muita saudade dele. Ele me tratava como se eu fosse uma princesinha. Lembro de um mercadinho que tinha próximo à nossa casa e quando ele chegava do serviço, quase todos os dias, ele passava nesse mercadinho e me trazia algum doce, alguma coisa ele me trazia. E no dia em que ele não passava nesse mercado, é porque no caminho ele já tinha comprado alguma coisa para mim. No caminho ele já tinha comprado. Era uma festa quando meu avô chegava. Sempre tinha uma surpresa para mim. Eram doces, às vezes era uma gaitinha, era um pianinho, era uma flauta. Que saudade eu sinto do meu avô Zé. Que saudade! Quando o vovô bebia, ele gostava de cantar as músicas do Tunico e Tinoco. Eu até chorava com o jeito que ele cantava. E principalmente uma música do Tunico e Tinoco que se chama Chico Mineiro. Era beber um pouquinho, ele já começava a cantar as músicas do Tunico e Tinoco, principalmente Chico Mineiro. Mas voltando à minha avó amada e minha mãezinha querida, quando eu completei 2 anos, minha mãe conheceu um homem e engravidou dele. E logo construiu uma casa na frente da casa da minha avó para morar com este homem. Mas era no mesmo quintal, quer dizer, a minha avó tinha a casa aqui e minha mãe construiu uma casinha na frente da casinha da minha avó para morar com este homem. E eu continuei morando com a minha avó. O tempo foi passando, mas me lembro perfeitamente da minha infância. Minha avó me tratava como uma filha. Me dava de tudo, mas de tudo mesmo. O que eu queria, ela não me negava. O que eu queria, ela não me negava. Não faltava nada para mim. Primeira neta, já viu, né? Confesso até que era um pouco mimada demais por ela. Bem, o tempo foi passando. Eu fui crescendo. Meus tios já tinham cada um formado suas famílias. E eu fiquei morando sozinha com a minha avó. Bons tempos em que eu tinha um quarto só para mim.
mas eu fazia questão de dormir no quarto com a minha avó. E de preferência, eu dormia debaixo da costela dela. Eu dormia colado nela, debaixo da costela dela. Eu já estava com os meus 13 anos. Eu amava ter minha avó sempre do meu ladinho. Mas ao mesmo tempo que minha avó era uma mulher maravilhosa, ela era muito rígida. Naquele tempo, ela gostava da casa sempre em ordem, sempre limpa. E até os dias de hoje, ela não mudou nada, viu? Não mudou nada, nada, nada. Pensa em uma mulher limpa e organizada. Ela sempre me dava tarefas para fazer no decorrer do dia. E eu tinha que fazer antes que ela chegava do serviço. Antes que ela chegasse do serviço, por volta das 17h30, 5h30, se eu não fizesse, tome bronca. Ela sempre falava assim: quando eu chegar em casa, todos os dias, eu quero pelo menos meu café pronto e a casa em ordem. Todos os dias, quando eu chegar em casa, eu quero pelo menos o meu café pronto e a casa em ordem. Era assim que ela me dizia. Hoje, vovó, posso confessar que muitas vezes eu só requentava o café. E a senhora ainda dizia: ó, esse café não tá com gosto de café feito na hora não. Mas eu dizia: não, vó, eu acabei de fazer. Ele foi feito há pouquinho tempo. Pode ficar tranquila, não é café requentado não. Mas era café requentado sim. Hoje vou fazer faxina na minha casa de sexta-feira e me lembro o quanto eu era feliz. Por volta dos meus 14, 15 anos, toda sexta-feira era sagrado fazer a faxina geral na casa de minha avó. Quer dizer, também minha casa, né? Para alguns, podia ser até um tormento, mas para mim era como se fosse uma festa, fazer aquela faxina na sexta-feira. Minha avó pedia para eu ligar o som bem alto. Olha, colocava as músicas do Amado Batista, tanto que por isso até hoje eu sou fã do Amado Batista. Liga o rádio, liga o som bem alto e coloca as músicas do Amado Batista. Tanto que eu acho que é por isso que até hoje eu sou fã do Amado Batista. Ah, e também fazia vinho com leite moça. E ali a gente arrumava a casa todinha, tomando vinho com leite moça e ouvindo Amado Batista. Digo a todos que minha avó foi quem me ensinou a beber. KKKKK. Mas tudo isso era escondido da minha mãe. Não é porque eu não morava com a minha mãe que ela também não pegava no meu pé, que ela não ficava no meu pé. Mas teve um dia que a minha mãe me pegou bebendo a tal da batida de vinho com leite moça. E junto com a minha avó. E nesse dia ela brigou feio com a minha avó, dizendo que ia me pegar de volta, que isso não era certo. Como é que a minha avó ensinou a mim beber vinho com leite moça? Mas nada mudou. Foi uma briga feia, mas toda sexta-feira era a mesma coisa. Aqueles golinhos de vinho com leite moça, Amado Batista e limpeza na casa. Quando eu completei 16 anos, a minha avó conseguiu um apartamento em outro bairro e era para eu ir morar com ela, claro, ir morar com ela. Mas nessas alturas, eu estava cuidando de 2 filhos do meu tio Renato. Sim, eu peguei 2 filhos do meu tio Renato para criar, pois a mãe deles havia perdido a guarda e o meu tio havia falecido um ano antes. Sendo assim, eu não quis seguir com vovó para o apartamento. E também porque eu senti que minha avó havia me deixado um pouquinho de lado para dar mais atenção para os meus primos. Eu acho que eu fiquei com ciúmes. Sendo assim, fiquei com a minha mãe. E nossa, minha avó ficou tão triste de eu não ter ido com ela, mas tão triste que nem falava comigo direito. E eu perdi toda aquela mordomia que tinha com ela. Passei a trabalhar e ajudar minha mãe e a sustentar os meus 4 irmãos. Não me arrependi de ter ficado com a minha mãe, mas eu senti a falta da vida boa e feliz que a minha avó me proporcionava.
Na minha mãe, eu fazia a faxina todas as sextas-feiras também, mas era sozinha. E não tinha ninguém para me ajudar. E nem para me animar, como minha avó fazia. E nem tampouco aquele vinho com leite moça. Mas com tudo isso, eu criei muita responsabilidade. Comecei a trabalhar, ajudava nas contas e no sustento da casa e ingressei na faculdade. Mas sempre indo visitar minha avó, que nessas alturas já tinha me perdoado por tê-la deixado. E por volta dos meus 19 anos, minha mãe foi diagnosticada com insuficiência renal crônica e com o vírus da imunodeficiência humana. Isso foi uma barra pesadíssima. Sofremos muito com a doença de mamãe. Doença de imunodeficiência humana e insuficiência renal crônica. Ela passou a fazer hemodiálise e ficou muito magrinha. Fora quando passava dias e dias internada devido à infecção. Eu dormia com ela 2 dias no hospital. E quando não dormia, eu ia levar camisola e comida para ela, que se negava a comer comida de hospital. Ela dizia: eu não quero comida de hospital. E também não vestia a roupa do hospital. Pensa numa nega enjoada. Era minha mãe. Não queria comer comida de hospital e nem colocar roupa de hospital. Então eu tinha que levar a camisola de casa, tinha que levar comida para ela. Mas apesar de muitas idas e vindas no hospital, infelizmente, depois de muita luta, no dia 31 de janeiro de 2014, eu perdi a minha querida mãezinha com apenas 42 anos de idade. Novinha, 42 anos de idade. Fora que nesse mesmo período, minha avó estava sentindo umas dores no corpo e os médicos estavam suspeitando que ela estivesse com câncer. Pronto, aí o meu coração estava destruído por completo. Perdi a minha mãe e agora a notícia que a minha avó poderia estar com câncer. Sendo assim, coloquei os meus joelhos no chão e clamei a Jesus. Pedi para Ele cuidar da minha mãe lá em cima e supliquei a Nossa Senhora para cuidar da minha avó aqui embaixo, aqui na terra. Cuida, Jesus, cuida, Nossa Senhora, da minha mãezinha que está aí no céu, mas cuida também da minha avó que está aqui na terra. E não é que Nossa Senhora cuidou? Depois de uns dias da morte de minha mãe, levamos minha avó no médico para o retorno da consulta. E graças a Deus e a Nossa Senhora, não era câncer, era apenas uma inflamação na coluna, uma infecção na coluna. Pensa na felicidade que senti com o diagnóstico. Já não bastasse eu ter perdido minha mãe, imaginem se eu perdesse a minha avó, eu acho que eu morreria junto. Graças a Deus, minha velha ficou boa e curada da infecção. E nesse mesmo ano, abril de 2024, foi a minha formatura de faculdade. Confesso que por um lado eu estava triste pela minha mãe não estar lá. Mas por outro lado, eu estava muito feliz da minha avó, toda gatona, estar lá comigo. E vendo ela me aplaudir de pé, foi muito emocionante para mim, muito. Esta carta que envio para o canal YouTube Eli Correia Oficial é para dizer para minha mãe que eu sinto muitas saudades suas, mãe. E especialmente aproveitar para dizer para minha avó Luzia que eu a amo muito. E quero dizer a ela que você, vovó, é muito importante para mim. Acho até que minha vida não vai ter mais sentido quando ela partir. Eu rezo todos os dias para Deus me levar antes, sabe? Pois só de pensar em perdê-la, eu sinto uma dor grande, terrível no meu peito e choro muito. Então eu peço a Deus, me leve antes, me leve primeiro do que a minha avó. Eu até brinco com ela, que se caso Deus levá-la primeiro que eu, que ela venha me buscar, Muito obrigado, Eli Correia, por você ler a minha carta no canal YouTube.
e assim eu poder mostrar para o mundo o amor que sinto por estas duas mulheres da minha vida. Esses dois amores da minha vida, minha mãe Renata e minha avó Luísa, avó Lu. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Meus dois grandes amores da minha vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.